Boa noite, Natzinha. Boa noite. Super pontual, amei. Boa noite, Nai. Boa noite, Velu. Vou esperar só um pouquinho, tá, gente? Fernandinho. Boa noite, Adolfo. Boa noite, Kelly. Delícia de companhia. Boa noite, Lena. Gente, meus irmãos todos presentes, que lindeza. Que lindos. Pra gente começar, vou começar lendo um texto de Carlos Drummond de Andrade, que aí o pessoal vai chegando, tá? Esse texto, ele se chama Irmão e Irmãos, Carlos Drummond de Andrade. Depois, quem puder, que eu gostaria de que vocês escrevessem assim, quem tem irmãos, quantos irmãos tem, fazendo favor, tá? Então, o texto começa assim. Irmão e Irmãos, Carlos Drummond de Andrade. Cada irmão é diferente, sozinho, acoplado a outros sozinhos. A linguagem sobe escadas do mais moço ao mais velho, em seu castelo de importância. A linguagem desce escadas do mais velho ao mísero caçula. São 6 ou 600 distâncias que se cruzam, se dilatam no gesto do calar, no pensamento. Que léguas de um irmão ao outro, entretanto, o campo aberto, os mesmos copos, o mesmo vinho nas camas iguais. A casa é a mesma, igual, porém vista por olhos diferentes. São estranhos próximos, atentos à área de domínio, indevassáveis. Guardar o seu segredo, a sua alma, os seus objetos de toilette. Ninguém ouse indevida cópia de outra vida. Ser irmão é ser o quê? Ser irmão é ser uma presença a decifrar mais tarde com saudade. Com saudade de quê? Saudade de uma pueril vontade de ser irmão futuro, antigo e sempre. Eu amei esse poema e dedico aos meus irmãos aqui presentes. E uma das coisas que eu gostaria de começar falando é usar essa frase de Drummond, né? Ser irmão é ser o quê? Né? E gosto muito de uma frase de um psicólogo maravilhoso que chama Alexandre Coimbra, que ele fala que irmão é laboratório de alma, laboratório de amor, laboratório do coração, né? E para começar com uma metáfora também, eu queria começar com a metáfora assim, que dentro da palavra irmãos tem a palavra mãos, né? E também tem ir. Então, da gente lembrar que dos 5 dedos, né, de todos os nossos irmãos, nós vamos ser diferentes, né? E nessa diferença é que vai ter a riqueza do universo, né? Desse microcosmos da família, tá? E aí, qual que vai ser a função dos irmãos? A função dos irmãos, segundo Bert Hellinger, né? Vai ser brincar. E toda vez que a gente não está brincando, alguma coisa está errada, tá? Vou pegar as minhas xícaras novamente. Até comprei xícaras novas. Aí, ó. Então, nós vamos voltar ao exemplo da xícara, né? O exemplo da xícara é papai, mamãe aqui presente, e papai. Os dois impedem igualdade, né? Porque homem e mulher, na mesma relação, eles estão nesse verbo, né, de troca, e por isso trocos, né? Muito presente aqui também, tá? Pra gente pensar nessa relação de pai e de mãe, né? Depois vai chegar a criança.
A criança, ela é pequenininha, então por isso que a xícara, ela vai ser pequenininha, tá? E aí, qual que é o maior erro que a gente comete quando a gente é criança, que às vezes chega um irmãozinho? Um dos grandes erros é a gente deixar de brincar e a gente ter uma síndrome de pai e de mãe. E a gente achar que desses dois, que são enormes e super ricos, a gente é maior do que eles. E aí a gente tem essa síndrome de pai e de mãe, né? E aí a gente deixa de brincar com os nossos irmãos e passa a ter essa postura de, a gente chama de parentalização, tá? Quando a gente tem essa postura, o irmão mais novo, em alguns momentos ele gosta, porque, né, tá faltando carinho, né, dentro do julgamento dele, tá faltando carinho de pai e de mãe, então eu aceito o carinho desse meu irmão. Só que na primeira dos deslizes, ele vai virar para esse irmão e vai falar assim: mas você não é minha mãe, você não é o meu pai, né? E ele começa essas cobranças. Aqueles que mais receberam são aqueles que também mais reclamam futuramente, tá? Então, um dos exemplos que a gente pode ter também é assim, dentro desse feminino, né, enorme aqui da mãe, o que é importante para a gente ter uma formação de irmãos muito boa? Que ela consiga também reconciliar com os próprios irmãos, né? E aqui dentro do pai, ele também reconciliar com as suas histórias, com as riquezas das suas histórias, tá? Porque como que a gente vai falar depois de uma criança, sendo que os próprios pais não estão reconciliados com seus irmãos, tá? Com seus irmãos de origem aqui, tá bom? Então, a gente lembrar que o único lugar na vida em que a gente vai poder ser pequenininho como essa xícara vai ser o lugar de filho. Então, estar e ser do tamanho dessa xícara, né? Pequenininho para os pais. Quando a gente é pequenininho para os pais, a gente consegue receber da vida. E não ficar tentando ser como essa xícara, tentando ser maior do que os pais, nessa síndrome de salvação, né? Assim, eles já são suficientemente bons pra gente, para dar tudo que a gente precisa, né? E aqui a gente fala de suficiente, né? O Winnicott, né, que é um psicólogo, ele é médico, psiquiatra, e ele falava muito disso, das mães suficientemente boas, né? Então, os nossos pais, eles já dão para nós o que é suficiente, às vezes até muito mais, tá? Então, o irmão, ele serve para brincar. De 3 verbos que a gente pode pensar no irmão, vai ser o compartilhar, o competir e o colaborar, os 3 Cs, tá? E aí, nessa mão, né, cada dedo de um jeito, se um não cede, essa mão não fecha, né? Então, a gente lembrar, assim, que às vezes, em alguns momentos, o mindinho vai estar aqui, né, tudo, e cada um vai estar na sua posição. A gente estar na nossa posição também é muito importante. E o que significa estar na nossa posição, né? Em alguns momentos, na gestação, né, depois futuramente também, a gente sabe que às vezes a mulher pode ter perdido um bebê, né? E às vezes esse primeiro filho, ele acha que ele é primeiro, mas ele é o segundo, né? E aí ele não consegue tomar o próprio lugar na vida porque ele não tá tomando o próprio lugar de nascimento, tá? Também isso é de Bert Hellinger. E aí a gente lembrar que a gente precisa tomar os nossos lugares. Então quem é primeiro, né? Mesmo que ele não esteja nesse plano, quem é segundo, quem aí é assim sucessivamente, tá? E pra gente não ter o processo de exclusão, né, assim, uma exclusão às vezes que a gente não tá nem sabendo, né? Então, assim, nossos pais sempre contar, isso é muito, muito importante. E contar, assim, inclusive dando nome a essas crianças que não estão nesse plano, tá? Porque é como se fosse numa praia, tá todo mundo ali, você perdeu um filho, na verdade até não perdeu, né? Ele não tá nos olhos, mas ali a gente começar a chamar para esse filho, a gente consegue trazê-lo de novo aos nossos corações. Então, colocar o nome também é muito importante para esse filho que não encontra nesse plano, tá? E aí, uma coisa que eu achei bem interessante, estudando sobre os irmãos, eu queria até falar, assim, sobre o meu processo que a gente chama de história fraterna. Eu tenho, vou falar assim, de pai e de mãe, nós somos 3, Sheila, Lívia e Adolfo. Mas, depois, né, a gente teve o processo da entrada do Mateus, que foi muito interessante, né? Muito, muito proveitosa a entrada do Mateus na nossa vida, que é filho só do meu pai. E também nós temos 2 primos que a gente considera e realmente nossos irmãos, que é o Ricardo e a Aline.
eles perderam os pais cedo, e aí minha mãe, meus avós, né, os nossos avós acolheram dessa maneira. Então eu digo que eu tenho 6 irmãos, por isso que eu coloquei ali, e eu me encontro assim muito feliz da vida ter me proporcionado esse sair de mim, sabe? Da gente ter conseguido aprender a ser como essa palma da mão, tá? E aí eu tirei esse estudo desse livrinho aqui, depois eu vou postar pra vocês. É um livro que chama Irmãos e Irmãs, tá? Chama Carl Koenig. É um livro da antroposofia, muito interessante, assim, foi muito esclarecedor para mim. E o que eu gostaria de trazer disso? Esse estudo é apenas um ponto de vista, né? E o ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Por que eu gosto de trazer isso? Porque vai ser só um processo, assim, da gente ter arquétipos, tá? Não tome isso, assim, às vezes como uma verdade absoluta, né? Assim, eu sou segundo irmão, mas eu não sou desse jeito. É só, assim, são alguns padrões que às vezes se repetem, e o estudo é muito rico. Então eu recomendo a leitura para quem quiser, tá? Então, o que ele fala nesse livro? Ele vai estudar sobre os irmãos e o padrão de cada irmão. Por exemplo, naquele filho que é um filho único, o que a gente vai perceber como padrão de realidade psíquica, né? Não necessariamente uma realidade total, né? Mas uma realidade dentro daquilo que a gente interpreta. O filho único, por ele ser único, ele tem uma visão única da vida, né? Ele não vai ter essa riqueza dos irmãos trazendo coisas para ele. Então, em muitos momentos, ele vai ter uma visão, às vezes, um pouco mais restrita. Não estou dizendo que são todos, mas pode acontecer. Ele pode ter o sentimento que a gente chama de pássaro único, né? Ele tá ali, mas ele olha para o mundo, né? E também tem uma coisa que esse autor coloca, que é o sentimento de soleira da porta. O que significa isso? É aquela criança que fica na beiradinha da porta. Ela não vai nem para frente, nem para trás. Por quê? Ao mesmo tempo que ela quer ir para o mundo, ela fica preocupada de deixar os pais. Então, às vezes, tem uma dificuldade de desenvolvimento, tá? E aí a gente vê também, assim, que quer estar no ninho, mas ao mesmo tempo compromissado com a vida, com a própria vida, tá? Então, esse é o filho único. E aí ele coloca a riqueza enorme de ter os irmãos para ter a pluralidade da vida, né? Assim, a pluralidade do olhar para a vida, tá? O primeiro filho, né? Assim, vamos pensar nesse primeiro filho, assim, que tendo irmãos depois. O primeiro filho é um filho que ele tá muito embebido dos pais, né? Vamos pensar assim, chegou numa festa. Quem tá numa festa, ele vai pegar, aquele que chega primeiro, pega o melhor pedaço do bolo, né? Então, esse primeiro filho, ele vai embeber muito da relação dos pais, o que é muito bom, né? Porque ele vai ter, assim, um grande contato, né? Ele vai se nutrir daquilo que foi verdadeiramente a relação dos pais, mas ele se adultece muito cedo por isso, né? Ele paga esse preço, tá? Ele vai tentar, em alguns momentos, imitar esse adulto, por ele estar sempre muito, muito próximo dos adultos. Em algum momento também, ele é como se fosse o queridinho da mamãe. Ele também é aquele que quer conquistar o mundo, mas ao mesmo tempo que ele conquista o mundo, ele perde o humor muito cedo, porque ele se adultece muito cedo, tá? E dentro de um processo assim de ser, vamos pensar como se fosse uma profissão, esse primeiro filho, ele seria um ótimo advogado, por exemplo, porque ele é o defensor da família. Como ele bebeu muito da fonte, ele vai ser um filho que vai defender aquele filho que chega, por exemplo, no almoço de família e vai falar assim, nossa, mas a mamãe sempre colocava o prato desse jeito, sabe? A mamãe sempre colocava a toalha bordada desse jeito. Então é aquele filho que vai preservar os valores do pai e da mãe de todos os modos, assim. Vai querer, ele é mais reacionário, que a gente fala, tá? E aí, um exemplo típico, arquetípico também, né? Seria na mitologia grega o deus Janus, tá? O deus Janus, porque vem de janeiro também, né? Depois surge janeiro, que significa aquele que inicia, aquele que é o portal da vida, o guardião, tá? Então, por exemplo, nas tribos, né? Tudo, o que se tinha antigamente? Esse primeiro filho, ele era sacrificado de ser o dono da tribo, né? Assim, então ele sofria, mas ao mesmo tempo ele tinha essa liderança muito forte, tá? Ele vai preservar o passado a todo custo, tá? O segundo filho sou eu. Então eu adorei esse, achei muito legal. Que é um filho calmo, é um filho alegre,
mas ao mesmo tempo ele é um pouco rebelde, ele é um pouco teimoso, ele é um filho que é muito independente. Ele também é um filho que a gente chama de demolidor de convenções. Então, tudo que o primeiro quer construir e deixar do jeito dos pais, o segundo filho, ele quer destruir. Assim, destruir ressignificando, entendeu? Demolindo as convenções. E um dos arquétipos aqui vai ser a deusa grega Ártemis. A deusa grega Ártemis é aquela que supera a terra. O segundo filho, o primeiro, ele está muito ligado à terra, ele está muito ligado à mãe, muito ligado ao pai. O segundo, ele é menos ligado aos irmãos. Ele gosta de ter o zelo com os irmãos, mas ele é mais ligado ao pai e à mãe do que aos irmãos, tá? E aí, o segundo filho vai ser Ártemis. Que a Ártemis é aquela beleza silenciosa, ela é sonhadora, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma tirania, porque ela tá sempre, assim, querendo mostrar que ela tá bem, que ela tá ótima. E é muito interessante, assim, que durante várias vezes na minha vida eu sempre escutei isso, assim: ah, você é do meio, o meu irmão parece muito com meu pai e a minha irmã parece muito com a minha mãe, então aquela coisa ficava meio assim. E depois eu fui entender, e uma grande professora minha me falou isso: Lívia, filho do meio é o recheio do biscoito. E aquilo me salvou, assim, porque em alguns estudos eles falam que o filho do meio, às vezes ele tem um processo de falta de reconhecimento de si, porque ele não é nem esse primeiro, esse mais esperado, às vezes em alguns momentos, né? Nem aquele caçulinha. Mas ele tem, assim, quando ele se descobre de uma maneira muito intensa, tá? E o terceiro filho. Nesse livro, quem depois eu vou tirar uma foto, ele coloca assim: existem 3 padrões de filho. Então é o primeiro, o segundo e o terceiro. Depois o quarto acompanha o padrão do primeiro, o quinto o padrão do segundo e o sexto, e assim sucessivamente, tá? Esse terceiro filho é um filho mais excêntrico, é o caçula em alguns casos, né? E aí ele quer muito ir pra fora, né? Quer ir pro mundo, mas ao mesmo tempo às vezes ele tem um pouco de medo, tá? Meus irmãos estão rindo aí de mim, ó. Às vezes ele pode ser um pouco contido. E o caçula, o que que acontece? Geralmente o caçula ele recebe muito, porque os pais já treinaram nos outros filhos, né? Então às vezes ele pode ser, que é o que a constelação fala, né? Um pouco mais tupetudo, vamos dizer assim, né? Porque como ele recebeu tudo, ele também exige muito, tá? E aí qual que vai ser a mitologia grega dele? Vai ser o Phaeton, que chama. O Phaeton, ele é o filho do deus Hélio, que é o deus Sol, tá? E o deus Sol, ele entrega toda a carruagem pro caçula. Às vezes acontece isso, né? Até em termos de herança, às vezes a gente vê isso, assim, como às vezes ele é o preferidinho também, né? Aí ele pode acontecer isso nas famílias. Só que o Phaeton, ele é muito desajeitado. Então ele recebe a carruagem, mas às vezes ele estraga a carruagem. E aí o que ele tem que fazer? O deus Hélio volta, né, para que não aconteça uma catástrofe, tá? Então, vou voltando aos arquétipos. Primeiro arquétipo vai ser o deus Janus, o segundo filho vai ser o arquétipo Ártemis e o terceiro vai ser o Phaeton. Tem outras também. Esse livro não é um livro espírita, nem católico, nem de nenhuma religião, mas ele faz algumas comparações bíblicas, que eu achei bem interessante. Ele fala assim, que o primeiro filho é o Caim. Então, como Caim, ele era aquele lavrador, ele estava muito ligado à terra. Então, ele está muito ligado aos pais, à mãe terra, né? E aí, ele quer, de todo jeito, manter essa terra viva. Ele nutre os irmãos, ele nutre a semente, tá? O segundo filho vai ser o Abel. O Abel, ele era pastor, né? Então, ele tem uma ligação muito forte. Geralmente, o segundo filho, ele é dito como também um dos mensageiros, assim. Ele tem muito, assim... vou falar de Gêmeos, me aguardem. Tem muito a ver, o segundo filho, Abel, né? Por quê? Porque ele vai tentar, de todo jeito, às vezes, fazer essa união céu e terra, tá? No caso dos Gêmeos, isso é muito interessante, porque além de ter às vezes, esse processo, né, de encontro com os pais, ele tem uma simbiose muito grande entre os próprios irmãos, tá? Muito, muito grande. Então, assim, eu tenho primas gêmeas e é muito legal, porque, assim, elas casaram em idade próxima, tiveram filhos em idade próxima, né? Elas menstruaram em idades próximas.
Então, isso é muito interessante. Elas têm uma simbiose muito grande. E o que a gente tem que fazer no caso dos gêmeos? A gente valorizar a diferença, porque muitas vezes a gente valoriza o que há de igual, né? Ah, você tem uma pintinha igual a tal fulano, né? Então, a gente valorizar a todo tempo o que há de diferente, o que há de riqueza, de individualidade entre eles, tá? E aí, uma dica enorme pra gente que trabalha com a questão do bebê, né? É a questão, por exemplo, de não colocar nomes parecidos, porque às vezes quando a gente coloca nomes parecidos, a gente coloca roupas parecidas, inconscientemente a gente tá mostrando que é como se fosse um só, entendeu? Então a gente tem esse processo, né, de como se fosse uma anulação de um, sabe? De uma forma assim, que às vezes é tão difícil ter dois, que então o meu cérebro, né, minha mente, ela condiciona para que seja só um, tá? E aí, alguma pergunta, alguma coisa? Não? Vou continuar, então. Outra coisa que é muito interessante é que os irmãos, eles trazem arranjos, né, e repetições em alguns momentos. Então, eu vou contar uma história, lembrei dessa história essa semana, que foi, né, isso que eu falei meus irmãos, dos meus primos, eles estarem sempre muito próximos. E aí, o que acontece? Os irmãos, é muito interessante a gente deixar os irmãos se ajeitarem, assim, o pai não às vezes interferir tanto, sabe? Então, o que acontece? Minha prima estava voltando e ela tinha sido a única que tinha ido pra festinha no sábado à noite. Aí a gente tava assim, nossa, nós vamos excluir a Aline, porque a Aline foi a única a escolhida, né? Então foi muito interessante. A gente combinou, Ricardo, Adolfo, Sheila e eu. Na hora que a gente chegar, a Aline chegar, a gente vai excluir a Aline, porque a Aline foi a única escolhida da festinha. Quando a Aline chegou, a Aline simplesmente balançou, a Aline tá aí, balançou a lembrancinha. Gente, eu vou dividir com vocês a lembrancinha. E aquilo ali destruiu a gente, porque a gente, assim, tava todo cercado da maldade, né? E aí a gente conseguiu ressignificar isso, né? Então, é muito legal isso, a gente ver, assim, que quando os pais permitem que os próprios irmãos se organizem, isso é muito rico, tá? E como que a gente pode fazer também para a gente ter esse processo de aceitação com o irmão? Em alguns momentos, a gente lembrar da questão da não obrigatoriedade do amor. Eu achei esse termo muito interessante, eu vi num podcast sobre irmãos, vou postar também para vocês. E o que eles falam sobre isso? Quando a gente tem essa não obrigatoriedade de amor, o amor nasce de uma maneira muito mais espontânea. E aí é que nascem os irmãos, né? Então a gente pensar assim, como que a gente vai fazer para aceitar, né? Assim, isso vai depender muito da idade dos irmãos. Quando às vezes são muito próximas idades, né? Às vezes pode ter um pouco mais de dificuldade ou menos, né? Vai depender também de cada personalidade, de cada temperamento, tá? Vai depender também de muito como que os pais lidam com essa questão de estar mostrando para esse bebê, para essa criança que tá chegando gente nova, tá? E aí, algumas dicas. Quando chega esse irmão, em alguns momentos pode ter um processo que a gente chama de regressão de comportamento. Então, o menino chegou aqui, né? Vamos pegar aqui. Aqui tá o irmão mais velho e aqui tá o irmão mais novo, né? Então, por exemplo, esse irmão mais velho, ele começa, por exemplo, mudar a voz, ele começa a ter dificuldade de desfraldar, ele começa a ter dificuldade de fala, sabe, assim, a dificuldade na escola. Por quê? Ele quer mostrar pra essa mãe que ele é pequenininho. Afinal, minha mãe só dá atenção pra quem é pequenininho, né? Então, a gente mostrar pra ele assim, não, você é grande, né? Você é grande e você é muito importante. A mamãe gosta de você, você tem um lugar no coração da mamãe, né? Você pode colocar ele nesse lugar de grandinho, né? Mas não sobrecarregando a criança. Isso é muito, muito importante, tá? Uma outra coisa que é muito interessante de ser falado pra criança e de ser sentido também é que irmão não é perda, irmão é ganho. Né? Então, ele não tá perdendo o quartinho dele porque o irmão tá chegando, né? Isso também é muito interessante, a gente não fazer grandes modificações para essa criança não ter dificuldades, tá? Outra questão é que o irmão, ele não é para ser tolerado, o irmão é para ser acolhido.
E quando a gente fala da questão do tolerar, eu lembrei muito de uma palavra que a gente fala que é suportar, né? Então fala assim, nossa, eu não tô suportando fulano. Na verdade, a origem da palavra suportar vem de dar suporte, né? Então a gente lembrar disso, assim, que um irmão, ele é uma testemunha da sua vida. Então meus irmãos sabem tudo o que aconteceu na minha vida. As dificuldades de faculdade, de tudo, né? Das construções da família inteira. Então quando é aquela pessoa que passa com tudo com você, né? E quando não tem essa obrigatoriedade de amor, as coisas se tornam também cada vez mais leves, tá? E aí esse suporte não fica pesado, não é pesado porque é o meu irmão, né? Então você dá o suporte de uma maneira leve, tá? Outra coisa que é bem legal também, quando a gestante tá, né, esse segundo filho chegando, é colocar o bebê próximo ao coração. Então não colocar assim um abraço, porque, por exemplo, aqui tá a mãe e aqui tá o primeiro filho. Só que aqui tá a barriga que contém o segundo filho, né? A gestação tá aqui. Aí, quando abraça, primeiro o abraço é assim, mas depois o abraço vai tendo mais distâncias físicas, mas não distâncias psíquicas. Então, o que é importante da gente lembrar? Quando a gente coloca, por exemplo, a criança sentada no nosso colo e a gente abraça mais de perto com o coração, pra minha irmã falando a frase aí, não é pesado porque é meu irmão, né? Então, a gente mostrar que não há distância porque meu irmão tá chegando. O abraço continua, inclusive, assim, tem gente ainda mais te abraçando, né? Então, às vezes, pode acontecer isso, dessa distância física acontecer, tá? Mostrar uma outra coisa que a gente pode fazer também, quando chegar em casa, quando acabou de chegar em casa, depois da maternidade. É muito legal quando a mãe chega com os braços vazios e o pai está com a criança, porque de uma certa maneira, esse primogênito, ele está lutando pelos esses braços, esse colo da mãe, esse abraço da mãe. Então, ele vai ser, né, assim, a preferência, né, de abraço primeiro. Então, a mãe chega, abraça o primeiro filho e mostra para esse primeiro filho o segundo, mostra o irmãozinho, tá? Isso é bem interessante. Outra dica, também que é uma dica bem legal, que é levar a criança o mais cedo possível ao hospital. A gente sabe, né, que nessa situação de Covid, em alguns momentos, tá difícil, né, de levar a criança para o hospital, tá proibido, né, em alguns momentos aí, mas também às vezes pode ter que conversar alta, né, para essa criança, para esse primogênito não sofrer, de repente minha mãe sumiu, sabe como assim? Então a gente levar essa criança, colocar uma perto da outra, mostrar, isso é muito importante, tá? Não sobrecarregar, tá? O primeiro filho, isso é muito importante para que ele não se sinta por toda a vida, assim, como se fosse assim, eu tenho o dever de ser pai e mãe do meu irmão, tá? Isso é muito típico da nossa cultura brasileira, assim, né? Porque às vezes os pais estão trabalhando, né? E por série de coisas, assim, às vezes questões das dificuldades de emaranhamento, né? Então a gente lembrar sempre disso, tá? E outra coisa é a questão do limite. Então, lembrar assim que um dos verbos mais importantes para os pais é a questão, o verbo principal seria conduzir, tá? A gente falando de verbos. Então, não é anular a criança, não deixar que essa criança tome as rédeas, né? Você vai estar ali. Então, nos pais, quem vai conduzir o carro, o pai e a mãe vão conduzir, vão dirigir esse carro. A gente não dá para os filhos, né, a condução dos nossos carros, né? Assim, com 8 anos, uma criança não consegue dirigir um carro. Então, como que a gente está querendo que os filhos, né, conduzam as relações, né? Isso é um pouco equivocado, tá? E aí, uma frase que chegou essa semana para mim, achei bem legal também, que foi uma frase de Fernando Pessoa, que fala assim, que o amor quando se revela, não sabe se revelar, né? E aí, o que é legal disso, assim? Que o revelar, na verdade, assim, tem ali o véu, né? Tirar o véu. Então, assim, em alguns momentos, né, assim, a gente sabe que os nossos irmãos são aqueles que sabem tudo de nós. Eles conhecem abaixo dos nossos véus, né? E aí, às vezes, ele não sabe mesmo falar as coisas do jeito que a gente esperaria, né? Mas lembrar de novo dos 5 dedos da mão, tá? E aí, por exemplo, quando esse terceiro filho, que é o polegar, às vezes que ele se sente um pouco mais sozinho, ele cede,
né, o outro também cede, a gente vai aprendendo a, né, mostrar essa forma de amor, revelando, né, mesmo que de maneiras tortuosas, tá? Vou só ler a perguntinha aqui. O que você acha da clássica pergunta pro irmão mais velho? Você vai ajudar a cuidar do seu irmãozinho? É bem comum as pessoas falarem isso. Acha que isso atribui responsabilidade a eles? Sim, eu acredito que, né, assim, ele mostra muito isso no livro também, né, que a gente tem que, assim, na verdade, não sobrecarregar essa criança. Você vai brincar com o seu irmão, né, e em alguns casos, né, que tem grandes diferenças de idade, a mãe trabalhando muito, esse primogênito, ele vai ficar sobrecarregado, né, mas a gente lembrar, assim, de que os irmãos foram feitos para brincar. Né? Essa é uma frase que eu gostaria muito de que vocês lembrassem, assim. Se não tá leve com os irmãos, é porque alguém tá fora do lugar. E pode ser, inclusive, gente que a gente não tá vendo, né? Que é a questão dos abortos, tá? Alguma dúvida? Ela precisa continuar sendo criança. Isso, a criança continuar sendo criança, tá? Alguma dúvida em relação à questão dos papéis? Não? Outra coisa que eu achei interessante, que eu gostaria muito de trazer para vocês, foi essa questão do pertencimento, né? Na verdade, o amor de irmãos é mostrar que é amar sem dominar, né? Porque, assim, não tem como dominar, cada um tem o seu espaço, né? E cada um vai mostrar, assim, o que veio, né? Mostrar para dividir, né? O irmão foi feito para dividir. Dividir uma das coisas mais ricas que a gente tem, que é pai e mãe, né? Então, a gente lembrar, assim, que existe essa necessidade de dividir, e quanto mais cedo dividir, melhor, tá? Se não está leve, é porque tem alguma coisa fora do lugar. Isso mesmo. Eu gostaria de mostrar uma foto dos meus irmãos aqui. Aline, Sheila, Adolfo, eu, Ricardo. Tá faltando o Matheus nessa foto, tá? Mas lembrar que às vezes, em muitos momentos também, nas fotos de família, a gente consegue ver se tá todo mundo, né? No lugar. Às vezes isso pode ser visto também, sabe? Combinado? Uma outra coisa que eu gostaria de trazer para vocês foi uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Eu comprei uma flor para os meus irmãos, né? Falei, vou mandar essa flor energeticamente para os meus irmãos. Comprei uma azaleia linda e coloquei uma foto deles embaixo. E eu super feliz, falei, nossa, agora a minha casa é mais que uma casa, agora a minha casa é um lar, né? E aí coloquei azaleia e pesquisei sobre azaleia. Coloquei até lá no Instagram para vocês e coloquei, né, que azaleia significa alegria de viver, né? Alegria que os irmãos, eles trazem essa alegria de mostrar a vida pra gente de uma outra forma, né? E aí, a minha azaleia aconteceu uma coisa que eu quero mostrar pra vocês e que foi altamente simbólica ao meu coração. Eu falei, nossa, minha azaleia tá perfeita, que maravilha, né? Que agradecimento aos meus irmãos, né? E aí, olha o que aconteceu com a minha azaleia. Vou pegar pra vocês. A minha azaleia morreu. E aí eu fiquei num estado de entristecimento, assim, terrível. Eu falei assim, meu Deus, o que significa essa morte, né? E aí eu vi que, na verdade, o que significa essa morte? Essa morte significa a morte da idealização dos meus irmãos, né? E também eu desconstruindo a idealização que eles têm comigo. Então eu achei muito interessante, assim, enquanto eu achava que a azaleia estava perfeita, ela secou, ela morreu. E eu até depois pensei, ela tá voltando pra Mãe Terra, ela tá voltando pra Terra, ela tá virada pra baixo. Mas no fundo não era isso, no fundo era perceber que a gente precisa passar por esse processo de realização, né, do real, daquilo que é valoroso. Real é aquilo que é valoroso, tanto que a nossa moeda é real, mas também aquilo que é da realidade, aquilo que é verdadeiro, né? Então a gente só consegue olhar com essa riqueza se a gente olhar para aquilo que realmente acontece, né? Não ficar muito idealizando, sabe? Quanto mais a gente idealiza, mais a gente coloca para fora, né? E, na verdade, a gente precisa introjetar esse amor, tá? Outra coisa que eu gostaria, como eu sei que tem alguns profissionais de saúde aqui, eu vou dividir também esse livro, que é Pais e Bebês, a Formação do Apego. Eu tirei algumas coisas desse livro também. Esse livro é riquíssimo para quem mexe com perinatologia.
né? E a gente lembrar, assim, que esse irmão, ele vem com uma função, né? Ele nasce, assim, na hora que tem que nascer. Ele não nasce necessariamente ali junto na maternidade, né? Ele vai nascer na hora que os dois derem conta, né? Assim, e toda relação, ela é recíproca, ela precisa ser recíproca, né? Na verdade, ela é de bilateralidade, né? Então, um precisa fazer uma parte e o outro também faz uma outra parte, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar? Não? Então, eu vou seguir. Então, esse outro livrinho também, Irmãos e Irmãs, foram minhas principais bibliografias. E aí eu queria terminar com um cordel, né, do Braulio Bessa, que diz assim: já que Deus me fez poeta, um fazedor de poesia, sigo a vida versejando. É essa a minha alegria, ajuntando pensamentos, misturando sentimentos, falando com o coração. Tô aqui mais uma vez. Hoje trago para vocês um cordel sobre irmão. Briguento, melhor amigo, protetor e protegido. Juntamos todas as alegrias, dividimos cada dor, desde os tempos de criança. Guardamos em cada lembrança no fundo do coração. Na vida tem muitos ex, mas eu garanto a vocês, não existe ex-irmão. Irmãos foi porque Deus quis, amigos porque queremos. Um dia nós ensinamos, os outros dias aprendemos. Que sangue é indiferente, quando a vida dá pra gente um sentimento sagrado, que nem é meu, nem é seu. Amor é coisa de Deus, a gente só pega emprestado. Então, eu achei muito legal esse texto, Cordel sobre Irmãos, Braulio Bessa, porque mostra, né, pra gente que os laços sanguíneos, né, os laços genéticos, eles são construídos em alguns meses, né, mas os laços psíquicos, os laços espirituais, emocionais, eles são laços que, por isso que relação, né, a gente tem que colocar o laço várias vezes, né, então isso é muito legal, porque a gente quer ser irmão, né? A gente vai optar por isso em algum momento, né? E que esse momento seja o momento mais cedo possível, porque se a gente consegue fazer com que esse laço seja, né, fortalecido mais cedo, a gente consegue aproveitar a vida muito mais assim, com mais profundidade, né, com muito mais riqueza, né? E se a gente deixa para trás, se a gente deixa, né, assim, para depois, né, e fazendo às vezes de outras relações como amigos, né? Por exemplo, amigo é amigo, né? Amigo pode ser irmão. Mas, assim, aqueles que vieram com a gente, é muito importante que a gente valorize essas ligações, né? E a gente pode até fazer aquelas comparações com as ligações químicas, né? Algumas relações podem ser ligações iônicas, outras podem ser ligações covalentes, né? Cada relação, ela vai falar de um tipo de ligação, mas ela tem que ter troca, né? Vai elétron, volta elétron, né? Então, quando que dá esse salto quântico? Quando a gente sai de nós mesmos, né? Quando a gente distribui o nosso amor. E aí a gente consegue fazer as ligações, né? Então esse é o meu recado para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de saber se tem alguma dúvida. Deixar uns minutinhos aí para vocês. Não? Então tá bom. Eu desejo vocês então que... lembrei muito daquela música que é "Ô Coisinha Tão Bonitinha do Pai", né? Que todos vocês sejam as coisinhas lindas, né, de papai e mamãe, né? Não só coisinha bonitinha do pai, mas coisinha bonitinha de pai e de mãe, e que a gente consiga, né, resgatar muito essas ligações, que essas ligações se fortaleçam cada vez mais, né? Que a gente esteja disposto, tá? E que a gente seja o que a gente puder ser, né? Assim, também a gente gostei muito disso, assim, dessa questão do morrer, né? Morrer as idealizações, morrer as expectativas, né? Então a gente lembrar que eu destruo e descrio toda e qualquer expectativa que eu tenha e que as pessoas tenham comigo, tá bom? Um beijo grande e obrigada aos meus irmãos por me ensinarem muito. Beijo!